Olá! Estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz. Eu sou o professor Hervelto Evocarter e vou estar com vocês hoje conduzindo esse programa, que é aquele momento muito especial que você, professor, você, professora, poderá utilizar na sua escola para poder colocar o assunto em dia. Aquele momento do AC, onde você vai estar se planejando para as suas próximas aulas. Ou aquele cafezinho na hora do intervalo, onde você coloca o assunto com o seu colega em dia. E hoje nós vamos colocar um assunto muito especial em dia. Salvador é uma cidade marcada em sua história, em sua memória, por diversos patrimônios. E um desses patrimônios culturais muito importante da nossa cidade, lamentavelmente hoje já não está mais em pé. Mas é para falar sobre a história desse patrimônio, desse teatro que já fez parte da história de nossa cidade, que a nossa convidada está aqui hoje. Professora Lídia Ramos do Nascimento, a nossa convidada de hoje. Professora Lídia, muito obrigado por atender o convite da TV Conexões, da Estação do Saber. A professora Lídia, ela é professora de História e pesquisou sobre o Teatro São João. Um teatro que, se você não ouviu falar, ele já existiu ali onde hoje é a Praça Castro Alves. Mas essa história a gente vai conhecer melhor no programa de hoje, com as explicações da professora Lídia. Professora Lídia, inicialmente aqui, a gente sempre pede que o nosso convidado, no seu caso, convidada, possa se apresentar para o nosso público. Então, por favor, fique à vontade e se apresente para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la, saber um pouco mais da sua trajetória e história. Olá, obrigada, Hervelto, pelo convite. Estou muito assim lisonjeada e feliz por estar aqui hoje. Meu nome é Lídia Nascimento, sou professora de História da Rede Estadual da Bahia há mais ou menos uns 30 e poucos anos. Atualmente atuo no Colégio de Tempo Integral, Rotary. No caso, eu comecei a fazer pesquisas, mas sempre nas minhas aulas eu sempre gostava de tentar coisas diferentes e eu sempre fui apaixonada por Salvador. Na realidade, eu posso dizer que eu sou a ludovicense mais soteropolitana que existe. Por que isso? Porque eu não sou baiana, mas eu sou baiana de coração. Nasci em São Luís do Maranhão, mas fui criada aqui. Mas todo o dendê, a malemolência, né, da Bahia me tocaram e eu estou super apaixonada. Inclusive, né, quem quiser me dar o título de cidadã baiana, eu estou querendo, viu? Misturou o boi bumbá com o dendê, aí Exatamente. deu molho. Deu um molho maravilhoso. O molho com a caldeirada. É muito bom deixar claro, né, que o Conexões na Ponta do Giz tem essa preocupação de sempre estar trazendo professores da rede para que a gente possa valorizar a grandiosidade do nosso elenco de profissionais que atuam dentro da nossa rede, desenvolvendo projetos de pesquisa e de ensino interessantes como esse da professora Lídia. Professora Lídia, de que maneira o Teatro São João acabou entrando nessa sua perspectiva de poder ser utilizado na aprendizagem no ensino da história? Como é que tudo isso surgiu? Bem, eu posso falar que toda a minha trajetória escolar, eu nunca tinha ouvido assim falar da história da Bahia, mas depois que eu sempre gostei de história, cheguei à faculdade, fiz especialização, e na minha especialização eu tive que escolher um tema para trabalhar. Então fui ao Arquivo Público do Estado da Bahia, né, local que nós historiadores vamos procurar os documentos na fonte, e pesquisando eu falei, vou procurar alguma coisa sobre o carnaval. Daí eu vi documentos falando sobre os intrudos. E daí eles se referiam ao Teatro São João. Poxa, teve um teatro aqui e eu nunca tinha ouvido falar dele. E aí eu fui investigando e cheguei a Cílio Bocaneira Júnior, que era o quê? Um grande crítico. Né? Ele era engenheiro, se não me engano, engenheiro civil, mas ele era crítico teatral e escrevia muito sobre teatro. Então, da forma como ele falava apaixonadamente pelo teatro, eu terminei chegando a um livro dele sobre a história do teatro na Bahia, depois a história do Teatro São João. Aí eu descobri o Teatro São João, depois eu vi imagens, né, do teatro e fiquei super apaixonada. E depois eu comecei a ter aquele sentimento de nostalgia, de uma saudade de uma coisa que eu não vivi. Poxa, que essa cidade é tão linda, tão maravilhosa, cheia de, eu poderia dizer, patrimônios.
E aí eu fiquei apaixonada pelo teatro e comecei a imaginar, poxa, que teve um teatro, uma casa de ópera bem importante no Brasil inteiro, era uma das maiores da América Latina. Então esse local era centro das pessoas se reunirem, se divertirem. E vale ressaltar que nesse período não existia só o Teatro São João. A Bahia sempre foi muito produtiva na questão das artes, tinha muitos teatros, então as pessoas frequentavam. E o Teatro São João era um teatro público, né? Interessante que ele era um teatro público. E, de repente, lá se movimentava a vida de Salvador, com as peças. Primeiro tinha as óperas, mas tinha também o popularesco, né? Que, inclusive, Círio Bocaneira, que era mais conservador, ele defendia a questão das óperas e ele ficava intrigado como é que as pessoas iam para lá e fazia tipo assim, mais sucesso. Eles esperavam mais, no caso, os intermédios, né? Que era o intermediário de uma peça, dos atos das peças, quando se tocava machixe, lundu. Então, ele dizia, poxa, o povo vai mais interessado em ver requebros. Então, ele fazia essa crítica, porque o teatro estava assim, como se o popularesco estivesse invadindo, e ele criticava muito isso. E o Teatro São João foi berço o quê? De políticas. Castro Alves foi lá, frequentava o teatro, ele fazia seus, poderia dizer, declamava seus versos. Tinha também a questão de ter peças que eram voltadas para o abolicionismo. Toda a renda era revertida para libertar algum escravo. O teatro também já foi escola no período, as dependências do teatro, já foi a escola normal. Dentro desse teatro, bem interessante, foi criada uma escola de, como se fosse de bons costumes, de ética, de como o artista deveria se portar, como ele deveria, no caso, fazer sua dramaturgia. E, além disso, do teatro, a questão teatral também era muito forte, porque, além dos teatros públicos, os que já existiam, as pessoas também iam para suas casas, faziam suas peças, seus saraus, e sempre estava tendo essa atuação e arte bem forte. Bom, vai estar passando aí na tela de vocês a fachada do Teatro São João. Para quem não conhece o Teatro São João, que ele ficava localizado onde ali hoje é a Praça Castro Alves, que, como muito bem aqui colocou a professora Lídia, foi palco de declamação desse poeta, daí a homenagem que é feita a ele. Nós vamos mostrar para vocês também aí os resquícios arqueológicos que foram encontrados recentemente em obras realizadas naquela região, da escadaria que foi do teatro, para que vocês possam observar a suntuosidade desse teatro no passado e o que restou dele hoje na atualidade. Então, também vou deixar claro que essa pesquisa da professora Lídia é a pesquisa fruto também do seu trabalho de mestrado, né? E dentro desse mestrado, ela, como ludovicense, como ela muito bem colocou aqui, né, passou a conhecer um pouco mais da história da Bahia a partir dessa convivência aqui dentro do nosso estado, mas ela também vai propor atividades que possam ser utilizadas na aprendizagem e no ensino da história. Então é esse percurso agora, professora Lídia, que a gente quer fazer uma análise, né? Teve toda essa pesquisa que foi incentivada a partir desse recorte jornalístico, como a senhora muito bem colocou, mas e a partir daí, então, como foi esse desenvolvimento até chegar na utilização desse espaço como um instrumento de ensino de história? Bem, quando eu ingressei no mestrado, nós teríamos que ter um tema para pesquisar, mas sempre me entregou em minha vida de professora que sempre os alunos diziam, para que estudar história, prof? Isso é coisa de museu, é coisa de passado. Então, eu não via esse interesse dos alunos. Quando eu cheguei ao mestrado, como dizia meu querido professor Itamar, ele dizia o quê? Toque na ferida. Então, a minha ferida é o quê? Como despertar o interesse nos meus alunos. Daí, eu pensando, eu falei, eu vou unir o útil ao agradável. Então, eu pensei, por que não, já que eu percebi que na nossa história a gente não vê muito se falar da história da Bahia, por que não trazer o Teatro São João e ele ser o veículo dessa motivação? Então, como é que eu utilizei? Como o teatro começou, né, no período da colonização e foi até a República no início do século XX, aí eu falei, vamos pegar temas de história da Bahia que casem, né, no caso, que trilhem junto com a história do teatro. Então, nós estudamos patrimônio, falando sobre os patrimônios, o que era, né, relacionado à cultura. Depois nós passamos a estudar sobre a história do teatro em si, como chegou a questão dos jesuítas, depois a história dos teatros na Bahia, e, por fim, estudamos o Teatro São João
e pegamos também temas relacionados à história da Bahia. Então, estudamos a arte, a música, estudamos também o abolicionismo, estudamos Salvador no século XIX, como é que ela era. Então, eu utilizei isso no meu trabalho de mestrado. Vale ressaltar que eu fiz, no caso, as aulas, né? As sequências didáticas relacionadas a cada tema, que pode ser, no caso, aproveitadas para se fazer com qualquer outro tema. Então, imagine isso, vamos trazer para perto do aluno, despertar esse interesse com coisas que ele se identifique. Então, por que não conhecer a história da Bahia, a história de Salvador, que estava tão distante, que a gente não vê muito, né? Vai essa crítica. Então, eu acho que eu consegui o êxito que os alunos, de fato, eles conseguiram ter interesse pelo tema. Então, como é que foi feito? Eu fiz de início uma pesquisa com os alunos para saber se eles iam ao teatro, qual era a diversão deles. No caso, se eles conheciam sobre a história do Teatro São João. No primeiro momento, percebi que não havia isso. E depois eu fiz o planejamento das aulas, como levar esse conhecimento para eles. Coincidiu que, nesse período, nós estávamos na pandemia. Então, foi outro grande desafio. Então, nós fizemos um workshop, que foi um curso de 3 meses, né? E foi inserido dentro do próprio colégio, porque nós tínhamos o ACC, que era aulas complementares à carga horária nesse período, e aí nós fizemos toda pelo Google Meet. Então, vale lembrar, eu até agradeço um agradecimento aqui, porque o curso que nós tivemos anos anteriores do Google Classroom foi muito útil para mim, porque eu usei o Google Meet, eu usei o Google Sala de Aula, eu utilizei a questão de fazer o site que eu fiz com os alunos, que também eu aprendi nesse curso. Então, só vai esse adendo, porque a gente tem coisas que vêm que nos ajudam e nos auxiliam. Então, eu fiz esse curso, os alunos tinham 1 hora comigo toda quarta-feira, era uma aula fechada, então eu dava as aulas, eles interagiam. Então, nós tínhamos a sala de aula, lá, no caso, no Google Meet, também a Google Sala de Aula, tínhamos tarefas. Então, cada dia após aula, eu colocava os vídeos e colocava o chamado diário de bordo. O que era isso? Os alunos comentavam sobre a aula, diziam o que é que eles aprenderam, que não gostou, o que podia ser melhorado, e também tinham tarefas que eles tinham que cumprir. No final do curso, que foi o único dia que nós tivemos, no decorrer do curso também, foi proposto que eles fizessem trabalhos, né, sobre os temas da história da Bahia, sobre o teatro. Então, eles fizeram jornal online, no caso, né? Fizeram jornal e nós propusemos que eles fizessem um site. Também utilizei a questão do site. Eles fizeram um site falando sobre a história do Teatro de São João na Bahia. Inclusive, eles produziram e foi um dos trabalhos finais. No dia da culminância, que coincidiu com o trabalho da escola, que foi presencial, eles apresentaram esse site e deram depoimentos, né, do que eles aprenderam. O final do curso também, para fechar, para ver se realmente eu tinha alcançado o meu objetivo, fiz outra pesquisa com eles no Google Forms. Então, perguntei o que eles achavam da história da Bahia. Eles disseram que gostaram, que queriam aprender mais, que achavam a história interessante, que deveria ser estudada. Inclusive, na apresentação, na culminância, que foi presencial, eles fizeram esses depoimentos. Muitos alunos emocionados que conseguiram despertar esse interesse pela história da Bahia. Inclusive, um aluno, no final do ano, me confessou: prof, muito obrigada. Aquele site que nós fizemos foi o site que me ajudou a conseguir um emprego. Então, até nisso, na vida prática deles, foi útil. Então, achei que foi muito legal. E, no caso, como o professor Herberto falou, tem aqui a minha dissertação e tem um manual de educação patrimonial, que os professores podem pegar essas aulas e podem, no caso, adaptar para o tema que eles queiram fazer. Então, tem todo o passo a passo. E outro encarte que eu trouxe aqui, foi do meu trabalho, foi aqui a compilação do diário de bordo dos alunos. Então, se os professores quiserem fazer, lembrando que nós fazemos muitas coisas na escola, só que a gente tem aquela questão de a gente não registrar, e é muito importante. Então, nós temos muito potencial em nossas escolas, muitos professores que fazem trabalhos brilhantes, interessantes, mas só que eles não se apercebem disso. Então, sigam em frente, estudem, que tudo dá certo.
Está gostando do conteúdo? Está gostando do que a professora Lídia está trazendo aqui para a gente? Comente aí nas nossas redes sociais. Inclusive, todo o material que ela está apresentando aqui para vocês, nós deixaremos o link a partir da nossa plataforma pedagógica de conteúdos, pois tudo aquilo que é produzido na TV Conexões, a Estação do Saber, tem uma proposição pedagógica para que você, professor, você, professora, possa utilizar-se desse material na sala de aula. Então, tanto o manual quanto as orientações e a própria dissertação da professora Lídia, nós deixaremos um link aí através do QR Code que vai aparecer na sua tela para que você possa ter acesso e adaptar a sua realidade na sala de aula, a partir da pesquisa desenvolvida pela professora. Professora, dentro dessa sua pesquisa, você observou também se esse teatro ele era utilizado para outros aspectos da vida cotidiana da cidade? Era um local, por exemplo, de socialização, onde abolicionistas se encontravam, onde a vida econômica e social transitavam? Foi identificado isso na sua pesquisa? Foi sim. Como eu disse, as pessoas faziam peças, né? E os abolicionistas se reuniam, faziam peças, e toda a renda revestida dos espetáculos. Eles faziam, no caso, a libertação de escravizados. O centro da cidade era muito movimentado, questões políticas também. Tem a passagem da vinda de Dom Pedro aqui à Bahia, então lá também era local, no caso desse encontro, de recepcionar. Esse local também era um local de carnaval, de festa, né, dos famosos intrudos que aconteciam por lá. Teve também um período que o teatro serviu como escola normal, né? E a outra escola que eu falei que era a questão das pessoas que faziam teatro, e no caso Cílio Bocaneira colocava como se fosse até um manualzinho, né, de como se portar no teatro, na realidade, como você vai fazer a peça, a questão da moralidade, inclusive ainda tinha isso, a questão da moralidade, né, das peças, como se comportar. E vale lembrar também, o professor não perguntou, mas eu não falei na outra vez, que se você quiser ter uma visão do teatro, um trabalho que me inspirou muito foi da professora Maria Antônia Gomes, o trabalho de doutorado dela, em que ela fez o teatro, né, o Museu do Teatro São João. Vocês podem ver o link que nesse museu você vai fazer uma viagem virtual. Ela pegou as plantas do teatro e fez essa prospecção, como seria o teatro hoje. Então você entra, você vê, tem assim uma experiência, né? Inclusive eu utilizei também esse museu virtual com os meus alunos, que eles tiveram essa imersão no teatro. Então a gente imaginou e se conseguiu se transportar lá através desse trabalho. Uma visita digital ao Visita museu, digital. né? Cibernética, para conhecer como é que era o teatro a partir dessas plantas. Exatamente, porque a gente trabalhar com um monumento que não existe mais. Então, vai trabalhar em cima da identidade, mas a gente vai vai trabalhar em cima das imagens que foram deixadas, né, dos documentos, e também dessa prospecção, vai ter a ideia de como seria. Professora Lídia, e como é que esse lugar de memória desapareceu da vida cotidiana da cidade? Eu poderia dizer que o Teatro São João foi um teatro público, né? Como a gente sabe, infelizmente, no nosso país, algumas coisas públicas são deixadas de lado, tem vários interesses. Então, ele passou por várias administrações, passou por altos e baixos. Tinha períodos que o teatro funcionava bem, aí tinha peças que funcionavam, e, no caso, muitas pessoas que administravam não administravam direito. Então, com o tempo, esse teatro que tinha assim, um acervo muito interessante, móveis, roupas, foi se desgastando com o tempo, né? E daí, lembrando também que ele já foi cinematógrafo, né? No caso, foi cinema também. E com o tempo, os interesses públicos não iam muito para ele. Então, ele foi começando a entrar em decadência. E, no caso, o poder público não tinha interesse, assim, a olhos vistos, de mantê-lo. Então, em 1912, né? Acho que foi 23, né? Em 1923 acontece né? um incêndio, ele vai ser incendiado, e inclusive tinha tido até uma campanha para fazer uma revitalização do teatro, só que não deu tempo, porque no caso Cílio Bocaneira Júlio continuava escrevendo nos jornais, falando do alevantamento do teatro, né, no caso da revitalização, mas não deu tempo de que isso acontecesse. Então ele sofreu incêndio, ninguém sabe se esse incêndio foi um incêndio misterioso, ninguém sabe se o incêndio foi provocado ou não, e o teatro terminou queimando. A partir daí, não houve interesse de se reconstruir, mas, inclusive, nesse período teve um projeto que eles queriam fazer um novo teatro,
a ideia de fazer um novo teatro para substituir o Teatro São João, que também não tinha tomado ainda corpo, né? Então ele vai ser incendiado e vai desaparecer. Infelizmente, no lugar dele as ruínas caem, né? A memória vai ser destruída e no lugar faz-se o quê? Um estacionamento. A gente vê fotos antigas, tem lá o estacionamento. E depois vai ser erguido o teatro, né? Que era o antigo teatro, não, o prédio que é o Palácio dos Esportes, que hoje também foi vendido, né? Inclusive, vale aqui um comentário, que infelizmente nossos patrimônios não são bem cuidados. A gente pode aí ver até a questão da Igreja da Sé, foi a catedral também, a primeira catedral de Salvador, uma das maiores da América, que terminou também sendo destruída para a passagem dos bondes lá na Praça da Sé. Então, a gente vai aí o pensamento, né, se nós tivéssemos mais investimento para que esses locais se vissem como pontos turísticos e também para se fazer educação patrimonial, de levar os alunos para conhecer a história em loco, ao vivo. Mas, infelizmente, o Teatro São João acabou, ficou só realmente na memória. Isso é muito triste, mas é a nossa história. Olha quantas reflexões importantes esse trabalho da professora Lídia traz para nós. Memória, patrimônio e também a importância do teatro na vida da cidade, que foi tão importante no Salvador do século XIX, mas também é importante no nosso dia a dia de hoje. Inclusive, a rede estadual de ensino oferece cursos técnicos em teatro. Alguns cursos podem ser encontrados em escolas de EPTNM próximas de você. Entre em contato com a Secretaria de Educação ou com a direção da sua escola e procure informações qual o curso técnico de teatro mais próximo de você. Podemos citar, por exemplo, do CETEP do Cacau Nelson Chau, em Ilhéus, ou o recém-implantado curso técnico de teatro no CIEB de Vitória da Conquista. Com certeza haverá um próximo de você. Não deixe de aproveitar e fazer os cursos do EPTNM da Rede Pública do Estado da Bahia. Professora Lídia, tudo que é bom dura pouco, né? Esse momento maravilhoso contigo está chegando ao fim. Então, abrimos espaço aqui agora para suas considerações finais, né? Algumas questões que por acaso ficaram em aberto, que você considera importante ainda pontuar sobre o seu trabalho e as mensagens finais que a senhora queira deixar para quem está nos assistindo. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. Eu acredito que se nós valorizássemos a nossa cultura, a nossa história, tentar despertar o interesse dos nossos alunos com a cultura, que é importante, como o Teatro São João foi importante, porque agregava as pessoas. Então, a gente pode perceber que a nossa história, a cultura sempre esteve presente. Vale lembrar que o teatro tinha a questão da estratificação social, mas a grande maioria podia participar, certo? E também que a gente tem que procurar ensinar, ouvindo o aluno procurando a identificação com ele para que ele possa ter interesse em estudar. E para você, professor, valorize também seu trabalho, estude. No caso, eu fiz o Prof. História, que é um programa voltado para professores, né? Fiz lá na Universidade Federal de Sergipe, uma excelente universidade, e lá a gente percebe que nós fazemos muito, que nós somos importantes. E também agradeço a minha orientadora, a professora Janaína, que me orientou também muito bem, o professor Itamar também que participou, e que você corra atrás, vai, estude, que você também pode fazer muito, de repente você já faz práticas bem interessantes, que o estudo é importante, a cultura é importante, a arte é importante, sempre nas nossas aulas, procurar mostrar a importância da história, no meu caso, que eu ensino história, e também da cultura. Então, eu sempre procuro levar uma música, uma reflexão, para que os alunos possam sempre estar ligados e antenados para conhecer de tudo, que isso é importante. A cultura e a arte é uma transformação muito boa para a gente, faz parte da nossa vida. Obrigada. A formação continuada que faz grande diferença aí na nossa vida, na trajetória de nós, professores, né? Como ela acaba contribuindo no aperfeiçoamento da nossa prática e como ela faz com que possamos, assim como o trabalho da professora Lídia e de outros professores, ficarem aí disponíveis nos diversos repositórios para poder ser replicados aí na sala de aula, tá? Gente, é isso. O que é bom dura pouco. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um Conexões na Ponta do Giz, mas
Fique ligado, acompanhe as nossas redes. Nós temos um catálogo aí com excelentes temáticas que podem auxiliar no seu dia a dia e na sua prática. Mas nos vemos no próximo programa, viu? Até o próximo Conexões na Ponta do Giz. Tchau. Tchau.